E eu quero compartilhar com vocês a respeito dessa ideia que nós pensamos ali, que eu vi. Então, falou muito ao meu coração sobre aquilo que Deus não pode fazer. Lá em Mateus capítulo 19, capítulo 19, falando ali sobre o jovem rico e ali naquela situação, Jesus sendo ali confrontado pelos seus discípulos, perguntaram para ele, mas então, mestre, como que um homem pode fazer para salvar-se? Então, ninguém pode fazer nada para salvar-se. Jesus disse aos discípulos, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Será que tem algo que Deus não pode fazer? Sim, tem 4 coisas que eu vou mostrar para você que Deus ele não pode fazer. Exatamente. Olha o que diz em Tito, capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, a primeira coisa que Deus não pode fazer, meu querido telespectador, é mentir. Deus ele não mente. A palavra lá em Êxodo nos ensina que Deus não é filho do homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus ele não pode mentir. Se ele fez uma promessa, se ele destaca nas Sagradas Escrituras que ele vai salvar você, só ele pode salvar. A salvação dele vem através dele e, portanto, tudo que Deus diz é verdade e assim nós devemos entender, contrariando às vezes até aquilo que a gente quer ouvir de Deus, porque quando ele diz que, por exemplo, a alma que não crer nele certamente morrerá, essa é uma verdade. Por isso que a segunda coisa que Deus não pode fazer é desfazer o que o homem já fez. Não adianta. Às vezes o homem faz, nós fazemos tantas coisas erradas que Deus, o nosso Senhor, ele não pode desfazer isso. Porque imagina se ele pudesse e ele fizesse isso, desfazer um erro do homem, ele não voltaria lá atrás, talvez, e tivesse desfeito o pecado de Adão? Imagina nas questões espirituais, talvez ele não teria desfeito a rebelião de Lúcifer. Então, Deus, ele sabe e ele deixa com que as coisas aconteçam, principalmente nós homens, para que a gente volte ao início de todas as coisas, quando ali nós brigamos com Deus para escolher o bem e o mal, o certo e o errado. Então, por isso que nós precisamos entender que Deus ele não vai nos levar atrás, para a gente então depender dele para aquilo que a gente vai fazer para frente e pensando também, claro, na nossa vida eterna. Por isso que Deus, a terceira coisa que ele não pode fazer é salvar alguém sem a fé em Cristo Jesus. O que diz lá em João 3,18? A palavra nos ensina assim, olha, aquele que nele crê não é condenado, mas quem não crê está condenado, porque ele não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, para salvar, a salvação, ela só existe em Jesus. E para que essa salvação aconteça na minha vida, na sua vida, é necessário, e isso não muda, crer no Filho de Deus, crer no unigênito do Pai. Você lembra aquele versículo de João 14, verso 6? Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, salvação só há em Cristo. Então, se Deus ele não pode mentir e já não pode desfazer o que foi desfeito, ele também não vai salvar quem não tem fé em Cristo. Então, você que me assiste agora, está ouvindo essa palavra, a salvação só pode ser encontrada em Cristo Jesus, que foi essa ponte, essa ligação entre Deus e nós homens, para a salvação, para o retorno à casa, para o retorno ao Jardim do Éden, para o retorno à nossa Jerusalém prometida. Então nós precisamos de crer que Deus ele não pode mentir, não pode fazer o que já foi feito e também não pode salvar
ninguém que não tenha crido em Jesus Cristo. E sabe qual é a quarta coisa que Deus não pode fazer? Está aqui, ó. João 5, 39 e 40 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Deus, Ele não pode salvar ninguém contra a sua própria vontade. Ou seja, a salvação, você precisa necessariamente querer ser salvo. Então, queira ser salvo, dê esse passo. É uma ação proativa para que a gente vá até ao Pai. Então, fica aí para você essas 4 coisas que Deus não pode fazer: mentir, desfazer o que já foi feito por nós. Ele não pode salvar ninguém que não tenha crido nele e nem contra a sua vontade. Então, creia nas promessas, faça as coisas certas, tome uma postura de vida, creia e queira ser salvo em Cristo Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.